Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro integrado de pesquisa e formação e terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que nesta edição ocorre de forma virtual, considerando o contexto de pandemia vivido no mundo. A conferência de hoje está inserida na temática Democracia, Inclusão e Diversidade e as condições de acesso ao conhecimento. Assim, as discussões centralizam-se no protagonismo da educação escolar indígena no Amazonas, com a professora doutora Inês Tereza Peixoto de Paiva, conferencista deste dia. A mesma possui doutorado em Sociedade e Cultura, mestrado em Educação, graduação em Pedagogia, ambos realizados pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, é professora adjunta no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de educação, da antropologia, com ênfase em antropologia educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura, identidade, interculturalidade, etnomatemática, ensino-aprendizagem, didática, estágio supervisionado, linguagem e linguística indígena, letramento, etnomatemática na educação de jovens e adultos e alfabetização letramento da criança indígena. Desejo a todos reflexões e aprendizagens múltiplas nesta manhã e durante todo o evento. Boa noite a todos e a todas. Agradeço o convite feito pela professora doutora Neide Guedes para esse segundo encontro integrado de pesquisa e formação e o terceiro encontro no FAGEC, da Universidade Federal do Piauí, e trago para esta conferência a temática Protagonismo da Educação Escolar Indígena na Amazônia. Esse protagonismo feito pelos movimentos indígenas da Amazônia em prol de políticas públicas voltadas para a educação escolar indígena, voltadas pelo direito a ter uma educação escolar indígena. O protagonismo da educação escolar indígena na Amazônia, com essa temática, se propõe em evidenciar a trajetória e a predominância do protagonismo da educação escolar indígena na Amazônia, em prol de políticas públicas que considerem o cidadão indígena como protagonista do seu plano de vida. Então, o protagonismo ele vai fazer com que os povos indígenas eles possam lutar em prol da educação escolar indígena, políticas públicas, e que esse cidadão indígena ele seja o protagonista do seu plano de vida, ou seja, que ele lute, que ele procure, que ele vislumbre esse processo como um processo seu, ele mesmo realizando, ele mesmo buscando nas lutas e nas resistências, na resistência ao seu direito. Para se pensar sobre o protagonismo indígena, torna-se necessário um olhar antropológico, ou seja, um olhar sobre o outro. Quem é esse outro? Quem é esse indígena? Quais são a sua história, Que ele possa estar o quê? Relacionada com as fontes históricas dos indígenas como sujeitos. Que esses sujeitos eles sejam evidenciados nesse momento desse olhar sobre esse outro, e em uma relação de alteridade. Essa relação de alteridade é vendo o quê? Que esses sujeitos, a relação desses sujeitos no processo sócio-histórico, e que em seu processo histórico atuavam impulsionados pelos seus próprios interesses. Então, que no decorrer da história, todo o processo histórico que a educação escolar indígena, na luta e na resistência, que essa luta e essa resistência e essa busca por esses direitos a uma educação diferenciada, específica,
vai o quê? Pelos seus próprios interesses. Essa luta ela tem que partir dos próprios sujeitos indígenas. Porque no decorrer da própria história, você vislumbra o quê? Você vislumbra que o próprio, né, Estado, ele proporciona essa educação. Não, essa educação, ela vai ser proporcionada através de quê? Das lutas desses movimentos indígenas. Não é só o Estado, ele vai atender às reivindicações e às lutas que esses povos eles estão fazendo em prol a essa educação diferenciada, específica e bilíngue. Bom, o protagonismo da educação escolar indígena na Amazônia. No decorrer da história do Brasil, tiveram muitos avanços. Esses avanços que você vê na educação escolar indígena é justamente essas lutas que o próprio movimento e os povos indígenas travaram com o Estado. E o protagonismo ele se dá através dessa luta em que os próprios povos indígenas, os movimentos indígenas, associações indígenas, elas travam com o Estado. Então, é através do movimento dos próprios indígenas que lutaram em prol de uma educação diferenciada, específica e intercultural. Bom, no decorrer dessa conferência, nós vamos trabalhar sobre a educação escolar indígena. O que é educação indígena e educação escolar indígena? Nós vamos trabalhar um breve histórico da educação indígena no Brasil, toda a trajetória da educação indígena do Brasil e os seus movimentos de lutas. Depois nós vamos trabalhar a educação escolar indígena na Amazônia, como ela se deu na Amazônia e o que o movimento, quais essas organizações indígenas, esses movimentos indígenas, como eles se articularam para que essa educação escolar indígena ela se desse de fato de direito. A educação escolar no movimento indígena no Amazonas, a política de educação escolar indígena atual, como hoje se dá essa educação, essa política de educação escolar indígena na Amazônia, principalmente aqui no estado do Amazonas. Eu vou trabalhar muito sobre o estado do Amazonas, que é o meu locus de pesquisa, né? A pesquisa ela vai se dar justamente na questão da educação escolar indígena e do protagonismo dos indígenas na luta, tanto pela educação escolar indígena, como pelos seus direitos. Bom, a educação indígena e a educação escolar indígena. A educação indígena, elas são os processos tradicionais de aprendizagem. São todos os quê? Os saberes e os conhecimentos que são ensinados e aprendidos de forma oral. Então, cada povo indígena, ele tem os seus processos tradicionais de aprendizagem. Esses processos tradicionais são os seus saberes tradicionais, que é o quê? É a sua cosmologia. Essa cosmologia são as formas de organização social específica de cada etnia e de cada povo indígena. Então, cada povo indígena e cada etnia ou povo indígena, ele possui o quê? Os seus saberes tradicionais, o seu mítico ritual. E esse mítico ritual é que vai ser trabalhado de geração em geração. E ele é feito de quê? De forma oral. É pela oralidade que se dá esse processo educacional que vai ser transmitido. O pai, os mais velhos, eles vão passando de geração em geração. Como se dá esse mítico ritual? A educação escolar indígena, ela já vai ser diferenciada. Ela é voltada para as escolas localizadas em terras habitadas pelas comunidades indígenas, com a garantia do atendimento de ser diferenciada, específica, intercultural e de acordo com a realidade sociolinguística de cada povo. Então, essa educação escolar indígena, ela já vai ser uma educação que ela vai ser voltada, ela vai acontecer o quê? Em uma escola localizada nas terras indígenas, né? Ela vai ser diferenciada,
ela vai ser específica, intercultural e de acordo com a realidade sociolinguística, de acordo com a língua de cada povo. Por isso que ela se refere na própria resolução, né, da educação escolar indígena, ela coloca, né, ela é bilíngue, porque ela vai ser a língua de cada povo e a língua portuguesa, mas é predominantemente da língua de cada povo. Então, essa educação escolar indígena, ela vai também trazer os saberes tradicionais, ela também vai ser articulada. A educação indígena, ela vai se articular com a educação escolar indígena. Ela vai estar inserida nessa escola, ela vai ser trabalhada nessa escola, como uma forma de quê? De manter as tradições, o mítico ritual vivo nesse povo. Então, essa educação escolar indígena, ela é um mecanismo de luta e resistência do movimento indígena, específico de cada etnia, cada povo indígena, na formação do sujeito político. Porque o que acontece? Essa luta pela escola, né, essa luta pela educação escolar indígena, é a busca do conhecimento, porque para o povo indígena, o conhecimento ele é importante. Por que ele é importante? Porque ele é um objeto de defesa. É um objeto de defesa a partir do momento em que eu vou em busca, né, na cidade, entendeu? Reivindicar os meus direitos. Então, nesse momento, esse processo educacional ele foi um movimento de luta justamente na formação desse sujeito político. Esse sujeito que vai se comunicar na cidade, em qualquer instância, ele vai reivindicar, e para ele saber reivindicar, ele busca esse conhecimento. Então, por isso que a educação, né, a educação escolar indígena, ela é muito presente, ela é muito reivindicada, o povo luta realmente por essa educação escolar indígena. Bom, a trajetória da educação escolar indígena, ela será que no decorrer dessa conferência, ela será esquematizada a partir de 5 momentos. Né? Nós vamos ver os 5 momentos que nós vamos trabalhar aqui. É a visão do paraíso, antes da chegada dos portugueses no Brasil, o período da educação tradicional jesuítica, de outras ordens religiosas, né, de 1540 a 1910, modelo catequético, né? O período integracionista, no SPI, FUNAI, 1910 a 1970, o período de projetos alternativos, comandados pelas ONGs, de 1970 a 80, e o período atual da educação dos povos indígenas, a partir de 1980. Então, essa trajetória da educação escolar indígena, no Brasil, ela será feita a partir desses 5 momentos. Bom, primeiro momento, a visão do paraíso, antes da chegada dos portugueses no Brasil. Né? O primeiro momento da educação indígena no Brasil pode ser citado como um período denominado de paraíso, um período longo, sem contatos com os não indígenas, que durou aproximadamente até a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Então, o que é essa visão do paraíso, que já era uma perspectiva dos portugueses já no Brasil. A perspectiva deles é o quê? De vir, né, ao Brasil explorar a nossa terra. Então, a partir desse momento, teve muitos viajantes, muitos viajantes, eles vieram ao Brasil. Então, nesse momento, esses contatos com os não indígenas, ele durou até a chegada dos portugueses. Então, essa visão do paraíso, eles sabiam que tinham pessoas aqui. E como chegar até essas pessoas? Então, essa educação, nesse momento, já começa essa educação indígena no Brasil, que é o trabalho de chegar próximo e já saber quem são essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam de quê? Então, eles foram observados. A partir do momento dessa observação, é que se dá a aproximação. Então, o modo de produção indígena
pode ter sido o de subsistência e coletivo. Porque como é que era esse modo de subsistência? Era coletivo. Todos procuravam, de uma forma ou outra, conviver conjuntamente, coletivamente. A educação talvez fosse centrada nas tarefas do dia a dia. Então, essa educação, ela era na tarefa do dia a dia, nos ritos, na arte, a vida das comunidades, o respeito às tradições e aos laços familiares. Quase sempre era a mensagem mais persistente. Quer dizer, esse respeito às tradições. Então, eles tinham, antes da chegada dos portugueses, já havia aqui um modo próprio de vida, já havia aqui uma educação centrada nessas tradições, nos seus saberes tradicionais, na sua forma de viver e conviver com a natureza e com os outros sujeitos. Bom, a criança, em muitas ocasiões, antes dessa chegada, né, a criança, em muitas ocasiões, merecia cerimônia e festa. O pai recebia em seus braços. Isso significava reconhecer a paternidade diante da tribo, diante do seu povo. Os filhos cresciam junto com os pais, tratados carinhosamente. Havia camaradagem entre pai e filho, mãe e filho. Essa era a vivência dos povos indígenas antes da chegada dos portugueses, que era essa visão do paraíso. Essa visão do paraíso é de dizer o quê? Que já havia uma vida aqui, já havia uma forma de viver e de conviver, já havia um processo cultural entre os povos indígenas. A educação de cada indígena era quase sempre de interesse da comunidade toda. Era o processo pelo qual a cultura atuava sobre os membros da sociedade, para criar indígenas que podiam conservar essa cultura. Então, essa educação, ela já acontecia em toda a comunidade, nesse processo cultural, de organização da sua tradição, do seu mítico ritual. Então, isso já era um processo que já existia uma vida, já existia um processo de viver e de conviver nessa sociedade. O indígena, ele era constantemente educado para o prazer de viver, ele trabalhava para viver. Essa educação permitia liberdade e autonomia. Então, essa vivência, ela já tinha um processo de quê? De educação, que permitia a liberdade e a autonomia, porque eles tinham a autonomia, né, o direito de ir e vir, eles circulavam, né? Então, esse modelo, ele acabou sendo influenciado e transformado com a chegada dos colonizadores no continente americano. Então, a partir do momento em que os colonizadores, né, eles vieram, esse modelo, ele acabou se transformando com a chegada dos colonizadores. A vida, esse processo educacional de convivência entre os sujeitos, ele vai sofrer uma alteração com a chegada dos colonizadores. Essa chegada dos colonizadores já vai haver o quê? Uma imposição de valores culturais, sociais, nas relações existentes entre os indivíduos. Então, a tradição, a honra, a coragem, a identidade de pertencer a um grupo foram apagadas de forma gradativa do cotidiano das relações dos povos indígenas, principalmente aqueles que tiveram um contato maior com os não indígenas. Porque a partir desse momento da chegada, muitos indígenas, a questão da resistência, ela é muito forte entre os povos indígenas. Eles são resistentes mesmo, né? Quem trabalha com pesquisa dentro da terra indígena sabe disso, sabe de como chegar. É todo um processo, porque há uma resistência, eles resistem realmente a imposições. E isso até hoje.
Isso acontece. Então, o que aconteceu aí? Nesse momento dessa chegada, há muitas formas de vivências dos povos, elas foram apagadas desse cotidiano. E a partir do momento em que vai havendo essas imposições, muitos indígenas, eles vão o quê? Eles se afastam, né? Eles fogem para as redondezas. Mas há aqueles, né, que têm um contato maior, né? A chegada, chegaram até eles e eles há assim uma cooptação em relação das trocas. E essas trocas elas vão favorecer esses outros indígenas a ter esse contato com esses não indígenas. Então, a partir daí, esses indígenas que se aproximaram, muitas coisas foram apagadas. Então, essas foram ações de um período marcado pela violência e pela escravidão desses povos. Então, começa aí o segundo período, né, da educação tradicional jesuítica de outras ordens religiosas, de 1540 a 1910, o modelo catequético. Então, com a vinda dos jesuítas, eles tinham um propósito, né? Catequizar e instruir. Fazer com que esses povos indígenas eles pudessem se converter, né? Porque não estava sendo fácil, porque a resistência era muito grande. Então, o que essas ordens religiosas eles vieram com o propósito de quê? De catequizar. Né? Porque esse segundo momento da educação indígena no Brasil, ele ficou conhecido como catequético e colonizador. É a imposição de um modelo, realmente. Eu vou impor um modelo, uma forma, né, de educação desses povos. Então, ele é catequético em virtude da ação da Igreja Católica, com o apoio da coroa portuguesa, de converter os indígenas por meio da extorsão e também pela educação promotora da fé católica. Então, muitos indígenas, eles foram, nesse momento, né, eles conseguiram, né, eles fizeram dentro os famosos aldeamentos. E nesses aldeamentos, eles conseguiam, né, passar essa educação indígena, fazer com que houvesse esse momento de conversão. Mas não foi fácil, porque nesses aldeamentos que foram criados, cada aldeamento, eles escolhiam um representante. Esse representante, ele fazia a ponte entre a coroa portuguesa, né, e os membros representantes da coroa portuguesa no Brasil e da Igreja Católica. E a intenção era de que esse membro representante ele voltasse nesses aldeamentos e eles fizessem com que os povos, aqueles outros indígenas que estivessem lá, ele se voltassem e fossem convertidos. Mas não foi fácil. Né? E isso não foi fácil, porque havia resistência. E muitos resolveram realmente abandonar esses aldeamentos. Quando eles não aceitavam, eles abandonavam e iam embora. Né? Então, não houve assim, um sucesso realmente para que houvesse essa conversão. Então, objetivando a expansão marítima dos países europeus, bem como o aumento de suas riquezas, às custas de exploração dos tesouros tirados dos povos dominados. Os colonizadores investiram maciçamente em um modelo educacional voltado para a submissão dos indígenas. Então, qual era a intenção desses colonizadores? Era justamente a exploração dos tesouros que nós tínhamos aqui. E para haver essa exploração maciça, tinha que se plantar um modelo educacional de submissão. Era fazer com que esses indígenas fossem submissos às suas ordens. Né? Eles queriam tornar os indígenas seus escravos, realmente.
Mas não houve esse sucesso todo, né? Porque a resistência, ela é a peça fundamental dos povos indígenas. Então, a coroa portuguesa sabia que o sucesso de sua colônia dependia da mão de obra indígena. Então, tentava, então, por meio dos jesuítas, adaptar o indígena ao trabalho forçado. Mas, como esses povos indígenas, eles tinham, né, a sua cultura, o seu modo de viver e de conviver, eles resistiam, né, a esse processo, né, de subserviente a esse trabalho forçado, porque não era a forma, eles viviam livres na natureza. Então, de repente, isso vem e vai fazer com que ele seja forçado a se adaptar a esse momento. Então, isso aí não aconteceu de forma completa. Então, o mais longo período da educação para os indígenas no Brasil é o do colonial, né? Em que o objetivo das práticas educacionais era de negar a diversidade indígena e incorporá-las à sociedade nacional. Olha aí, gente, isso aí esse discurso, ele já vem desde lá, ó, desde da época da colonização. Já vem com o intuito de negar essa diversidade, de negar os seus saberes, a sua forma, a sua cultura, e incorporá-los à sua sociedade nacional. Então, esse discurso, ele vai, você vê que isso aí não muda. Esse discurso está voltando novamente de integração dos povos indígenas. Os povos indígenas já estão integrados, não precisa essa integração. Hoje você assiste esse discurso sendo retomado por esse governo que está aí. Esse discurso da integração. Então, isso aí, você vê que nós estamos o quê? Nós estamos regredindo na questão do nosso discurso, né? Das políticas públicas, elas vão por esse viés, né? Então, no Império, né, chegando no Império, foi consolidada a ideia do indígena como incapaz mental e juridicamente, como seres primitivos e órfãos. Foi o Decreto Imperial 246, de 24 de 7 de 1845. Ele justificava uma política paternalista que os tratava como crianças. Então, o indígena, ele foi considerado o quê? Como incapaz mental, né? E juridicamente como seres primitivos e órfãos. Então, nessa época que se firmou a ideia de que as nações indígenas estavam condenadas ao extermínio. Houve uma caça realmente a esses indígenas, porque eles saíram, eles resistiam e não aceitavam as imposições feitas. Então, já no Império, esses indígenas, né, eles foram considerados como incapazes. E essa política paternalista os tratava como crianças. E essa visão, ela foi acontecendo durante muito tempo, na República, né, em todas as fases da República, eles foram considerados. Justamente como você vê que até hoje, a FUNAI, ela tem esse princípio, né, de paternalista, de uma política paternalista. Para você ir para a terra indígena, você vai ter que ir na FUNAI, mostrar seu projeto de pesquisa, dizer o que você vai fazer, né? Todos os meus trabalhos de pesquisa que eu realizei, eu tinha que ir na FUNAI. Eu tinha que ir na FUNAI para saber se havia autorização. E um certo momento, eu estava fazendo abri um parênteses aqui para relatar isso, eu fui fazer um projeto, né? E eu fui na FUNAI. Eu era um aluno indígena e uma aluna não indígena. E
Isso na educação superior. Aí, nesse momento, eu peguei a autorização. Aí dizia assim, a aluna, aluna não indígena, né, não está autorizada, mas a aluna civilizada, foi assim. Isso, gente, em 2009. A aluna civilizada fulano de tal, não indígena, não está autorizada a entrar na área sozinha. Tem que ir acompanhada de um indígena. E o aluno indígena não civilizado, olha a forma, isso em 2009. Então, nós podemos ver que essa política paternalista, ela ainda está presente, porque nós temos que pedir autorização da FUNAI. Aí chegou um certo momento que o líder indígena disse assim, o Tuxaua, né, o líder tradicional, ele disse assim, olha, basta a minha autorização, não é preciso FUNAI dar autorização. E, a partir desse momento, eu não pedi mais autorização da FUNAI. Eu pedi autorização da autoridade da terra indígena, né? Então, para você ver como isso aí ainda está presente nessa visão, né, do colonizador realmente. Bom, na República, a situação continua da mesma forma. A ponto da Constituição de 1891, nada a apresentar a respeito da questão indígena. Com a chegada dos imigrantes europeus no período republicano, final do século XIX, agravou-se a situação indígena, com a propagação de que não podia existir relações de convergência entre indígenas e o progresso. Olha só, o indígena ele não deveria estar ligado ao progresso. O indígena não significava progresso, era uma coisa parada, né? Se propagou isso. Essa visão mesmo preconceituosa, né? Essa visão deturpada que se tem dos povos indígenas. Aí você vê, hoje ainda pergunta assim, mas pode usar telefone, celular? Pode ficar? Então, isso aí é uma questão que ainda essa visão, né, do colonizador, ela está presente. Então, dessa relação que indígena e progresso. O indígena não está ligado ao progresso, ele tem que permanecer do jeito que ele está lá, da forma dele. O progresso não deve chegar até ele. Então, isso aí é uma visão que ela foi se ampliando cada vez mais, essa visão estereotipada. Ela foi cada vez mais se tornando, se ampliando mesmo, dentro do Estado brasileiro, da formação do Estado brasileiro. Os indígenas eram vistos como símbolo de um retrocesso cultural. Ou melhor dizendo, não havia cultura indígena. É a negação total, né, dos povos indígenas. Olha como o povo indígena, né, ele já vem sofrendo, ele é marcado, né, por esses preconceitos, por essa visão estereotipada, né? Então, não havendo cultura, não havia a possibilidade deles terem educação, segundo os padrões estabelecidos pelos dominadores. Seria melhor, então, exterminá-los, não possibilitando que eles se organizem e buscassem a sua autonomia e liberdade. Então, a República, no período da República, realmente houve essa estagnação, né? Houve esse extermínio. Era muito presente e muito forte. Então, nesse momento, o que acontece? O terceiro período integracionista do SPI e FUNAI. Como o Brasil já estava sendo visto como o povo que estava havendo extermínio dos povos indígenas, muita matança realmente, por quê? Porque as terras começaram a ser invadidas, a partir do momento que essa terra ela é invadida, há o quê? O extermínio. Então, a partir desse momento, houve muita pressão internacional no Brasil.
E essa pressão internacional, o que ela vai fazer? Né? Ela vai fazer com que o governo brasileiro vai criar, né, esse modelo integracionista, primeiro, né, do SPI. Então, como diz assim, denúncias de políticas injustas e até mesmo extermínio circularam no mundo todo e pressionaram o governo federal a criar o Serviço de Proteção ao Índio. Então, se cria o Serviço de Proteção ao Índio para dar uma satisfação a essa pressão mundial em cima do Brasil. Então, sob a responsabilidade do Marechal Rondon, o SPI demonstrou sempre notável determinação e atuação junto aos povos indígenas, o que atraiu muita gente dedicada à causa indígena. Então, a partir desse momento, né, da criação do SPI, aí surge nesse momento muitas pessoas, muita gente, né, que vai se dedicar à causa indígena. Muitos não indígenas já havia uma intelectualidade, né, dentro de cursos, né, de graduação, ou mesmo uma camada de pessoas que começaram a trabalhar pela causa indígena, mesmo não indígenas. Então, a partir daí, o SPI, sob a responsabilidade do Marechal Rondon, ele vai expandir todo esse processo, né, junto aos povos indígenas. Então, o SPI ele não foi capaz de impedir a invasão dos latifundiários na terra dos indígenas, também de evitar os ataques por parte dos seringalhistas no Amazonas. Então, o extermínio, o confronto, ele continua, né? O confronto, ele continua devido ao quê? Devido ao SPI, ele fechar os olhos realmente para que houvesse ou evitasse esses ataques, né? Esses ataques e essa invasão das terras indígenas. Isso aí, o SPI ele não conseguiu controlar. Então, os resultados do SPI foram muito aquém do esperado e terminou sob acusação de corrupção. Foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 1967. Então, aí nós já estamos, o SPI ele é extinto, né, sobre a acusação de corrupção, realmente, de trocas de favores, né? E 1967, nós vamos ver que nós estamos aí no período, né, da ditadura militar, do governo militar. E se cria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Então, dentro da FUNAI, existia um órgão dentro da FUNAI que trabalhava a educação escolar indígena para os povos indígenas. Então, o ensino bilíngue ele foi eleito pela FUNAI como forma de respeitar os valores tribais. Olha a forma, valores tribais, né? Um termo altamente que, no decorrer do processo, esse termo tribal ele foi saindo, né? Foi sendo extinto, adequando na sua concepção a instituição à realidade indígena. Então, aí começa o início, né, da educação escolar indígena, mais trabalhada pela FUNAI. Não foi perguntado para os povos indígenas como vocês querem o processo educacional de vocês, as formas da educação. Não foi perguntado, foi imposto. Vai ser dessa forma, levado em consideração os valores tribais. Isso era dito na proposta, porque, na realidade, pouco isso foi feito, na sua essência, realmente. Bom, em 1973, o Estatuto do Índio, Lei 6001, tornou obrigatório o ensino de línguas nativas nas escolas indígenas. Quer dizer, cada povo indígena ele iria
trabalhar a sua língua nativa, né, a sua língua realmente. A FUNAI resolveu investir também na capacitação dos indígenas para assumir integralmente as funções educativas na sua comunidade, com o propósito de a educação escolar interferir o mínimo possível nos valores culturais de cada povo, né? Mas o que aconteceu? Esse processo educacional que a FUNAI teve propósito, objetivo principal, que era os valores culturais de cada povo, isso fazia uma grande articulação, porque a educação do colonizador, realmente, ela estava presente. Essa visão do colonizador, ela estava presente. Então, não era... A escola, ela tinha uma interferência da educação não indígena. Ela tinha essa interferência, era muito presente. Então, a FUNAI, ainda hoje, promove uma política indigenista que continua atrelada ao Estado, de forma paternalista e integracionista, promovendo uma certa perda de rumo para a busca de sua autonomia. Mas já há uma luta, né, para que isso, por conta própria, apesar da FUNAI ainda exercer essa visão ainda, mas os próprios povos indígenas, com suas lideranças, eles não aceitam mais isso. E a própria FUNAI, hoje, ela perdeu muita força, porque ela foi havendo, né, todo um processo, né, de desdobramento da sua função. Ela foi perdendo. E hoje ela quase não interfere, não tem mais aquele poder que ela tinha antes. Esse poder, hoje, se você for mesmo conhecer, você não existe mais esse poder, porque em muitos postos da FUNAI eles foram extintos. Né? Só tem representações, mas aqueles postos mesmo que tinha, não existe mais. Né? Eles foram... a verba ela foi diminuindo cada vez mais, e a partir desse momento, toda a FUNAI tinha essa educação sobre educação, o poder que ela tinha sobre a educação escolar indígena, ela perde. Né? Ela perde e um novo momento se inicia na educação escolar indígena. Bom, período de projetos alternativos, comandado pelas ONGs, de 1970 a 1980. Então, aqui começa um novo momento. Esse quarto momento seria dos projetos alternativos, que já vai ser o quê? A inserção das ONGs, né, as organizações não governamentais, nos encontros e apoio de educação com os povos indígenas. Então, as ONGs, elas começam a atuar com os povos indígenas, com a própria autorização do governo. O que acontece? O governo deixa de atuar maciçamente na terra indígena e quem passa a atuar são as organizações não governamentais. E eles começam a fazer projetos voltados para a educação. No início dos anos 70 até os anos 80, multiplicaram-se as organizações não governamentais e também as governamentais de apoio aos indígenas. Então, a partir, né, do final da década de 70 e dos anos 80, aí já começam os movimentos indígenas, eles começam a surgir com apoio das organizações, né, não governamentais e as próprias governamentais existentes. Então, aí se cria força. Com o quê? Com a União das Nações Indígenas, a UNE, primeira organização indígena no âmbito nacional. A partir dela, surgiram outras organizações regionais e étnicas. Então, aqui se tem o início da luta do movimento indígena. A partir do momento que é criada a União das Nações Unidas, começa o movimento indígena, ele se organiza no âmbito nacional
para lutar por políticas públicas para os povos indígenas. Então, as organizações, elas vão surgir. Bom, no Brasil, foi promovida uma política e uma prática indígena paralela à oficial, fruto das organizações não governamentais, em conjunto com os movimentos indígenas, propiciando discussões sobre a recuperação da identidade étnica dos povos indígenas, a defesa dos territórios, assistência à saúde e à educação. Então, as ONGs, elas vão fazer o papel do Estado. O Estado, ele autoriza essas ONGs a fazer esse papel, né, de apoio. Então, aqui surge as organizações não governamentais, eles vão trabalhar articuladas com os movimentos indígenas. Então, nesse momento, a questão da educação, ela vai realmente se tornar cada vez mais presente na luta desses povos indígenas. Bom, período atual da educação dos povos indígenas, a partir de 1980. O quinto momento da história da educação indígena no país é o período em que os próprios indígenas resolvem revitalizar, através do processo educacional escolar, o que haviam roubado deles. Então, aqui já vai haver, eles já se organizam, o movimento indígena se organiza com o propósito de usar a educação escolar indígena para revitalizar o que havia roubado deles. Ou seja, através da educação escolar indígena, vai se trabalhar a educação indígena, os saberes tradicionais que foram, como eles falam, roubados deles, porque eles eram proibidos de falar a sua língua, né? Durante todo esse processo, olha quanto tempo essa visão estereotipada e preconceituosa ela se instalou. E eles fizeram o quê? Eles fizeram, né, a estratégia do silêncio. A estratégia do silêncio é quando eu me recolho, não me identifico, não digo quem eu sou, e nesse momento eu vou articulando, né, a estratégia o quê? De projeto. Essa estratégia de projeto é quando eu assumo as rédeas do processo, né? Quando eu vou me assumir a identidade, né? Essa identidade de projeto, né? Porque eles viveram, os povos indígenas viveram o quê? Uma identidade de legitimação. Aonde legitimaram para eles? O que eles tinham que fazer, o que eles podiam fazer. A partir desse momento, houve a identidade, né, da estratégia do silêncio. Né? Essa estratégia do silêncio, aonde eles silenciaram, mas eles estavam se organizando. Né? Há momento que ele se organiza, é o momento do movimento indígena trabalhar. E, a partir daí, ele vai fazer a identidade de projeto. E essa identidade de projeto, ele vai projetar a partir da sua própria organização, as suas organizações, né, indígenas, projetar que educação escolar eles vão querer. E aí vem as reivindicações, as lutas e as resistências. Então, no início dos anos 80, deu início à articulação indígena nas mais diversas regiões do país, com a realização de encontros, reuniões e assembleias, que permitiram e facilitaram a comunicação, o diálogo permanente entre diversos povos indígenas. Então, a partir desse momento, essas próprias organizações não governamentais e governamentais, elas começaram a trabalhar junto do movimento indígena o conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, através da legislação, utilizando as leis como um objeto de defesa para conseguir
fazer com que haja essa política pública voltada para esses povos. Então, os documentos oficiais, tais como a Constituição de 1988, a LDB 96, o Referencial Curricular Nacional de Educação Indígena, 98, começaram a tecer uma roupagem a favor da causa indígena. Então, é a partir todos esses documentos oficiais, eles foram conseguidos através das lutas do movimento indígena. O Estado, ele não trabalhou esses documentos oficiais para ser o bom da história. Não. Eles foram resultados das lutas desses movimentos indígenas. O que eles protagonizaram. Tudo isso aqui, gente, é o resultado do protagonismo indígena. O protagonismo indígena, ele se dá a partir do momento em que o próprio indígena toma as rédeas e começa a fazer valer os seus direitos. Aí sim, ele é o protagonista da sua história, das suas lutas. E a partir daí, tudo isso que aconteceu foram resultados dessas lutas. Eles próprios protagonizaram. Então, por isso que é o protagonismo indígena, né, o protagonismo da educação escolar indígena. Por quê? Porque esse protagonismo, ele existiu a partir dos próprios indígenas, do movimento que eles realizaram. Então, as organizações dos professores indígenas são desdobramentos da organização do movimento indígena no Brasil, que se articula em torno da elaboração de filosofias e diretrizes básicas para a questão da educação escolar indígena, dos povos indígenas, em contraposição à escolarização para os indígenas. Porque o que se fazia antes? Era a escolarização para os indígenas, para integrar esses indígenas à sociedade. Era isso que se fazia. E a partir do momento da luta, né, o que foi feito? A questão da educação escolar dos povos indígenas, a educação deles, né, que vai se contrapor o que vinha sendo feito, a escolarização simplesmente. Então, todos esses documentos, eles foram trabalhados, né, conjuntamente com os povos indígenas. Mesmo assim, né, muitas organizações dos professores indígenas, muitos debates, não concordaram com esses documentos, porque eles dizem que anulam um documento pronto, vai anular todo aquele contexto aonde a escola indígena está. Então, os referenciais curriculares nacionais, eles são umas orientações. Ele não é para dizer o que vai ser feito. Mas, infelizmente, em muitos estados e municípios, esse referencial ele se tornou como uma coisa que tem que ser feito aquilo. Não. Eles são referenciais, mas nós vamos ver que o currículo da escola indígena ele tem uma proposta de decolonial, né? De fazer com que aqueles currículos impostos, né, colonizador, eles sejam totalmente extintos. E esse currículo decolonial, ele vai ser feito a partir do que aquele povo indígena ele realmente quer para sua escola. Mas isso é difícil? Isso é muito difícil, essa organização, porque ela depende de quê? Ela depende da organização de cada município. O próprio estado do Amazonas, ele tem uma legislação que trabalha a questão de orientação e de formação de professores para as escolas indígenas.
que trabalha conjuntamente com o município. Mas quando vai para os municípios, muitos municípios ainda no estado do Amazonas trabalham a educação indígena como educação do campo, que aqui no Amazonas a gente chama de educação ribeirinha, de educação rural, mas na legislação chama-se educação no campo. Então, muitos municípios ainda trabalham dessa forma, porque a própria legislação diz que o coordenador da educação escolar indígena, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um indígena, um professor indígena, mas muitas coordenações indígenas, elas não existem em muitos municípios. Elas não existem, né? Então, várias entidades de professores indígenas, como a Organização Geral dos Professores Indígenas Bilíngues, OGPTB, a Comissão dos Professores Indígenas do Amazonas, Roraima, COPIA, que houve a COPIA, ela foi importantíssima nesse processo, né, da educação escolar indígena, realmente, e a Organização dos Professores Indígenas de Roraima, OPI. Os encontros de professores indígenas regionais mostraram o empenho dos povos indígenas no sentido de investir em experiências e autogestão em educação. Então, todas essas entidades organizadas, se organizaram, todas essas organizações indígenas, elas lutaram por uma educação escolar indígena diferenciada, específica, intercultural e bilíngue. Então, aqui nós vamos entrar propriamente na educação escolar indígena na Amazônia. Vamos trabalhar especificamente no Amazonas, né? A questão da educação escolar indígena na Amazônia perpassa pelos modelos de educação para a região, que oscilavam conforme os interesses políticos e dominantes, econômicos e dominantes da época, bem como dos interesses da igreja, né? Porque a igreja ela foi atrelada ao Estado, justamente para catequizar. Então, aqui na região, na Amazônia, isso aí aconteceu também, né? Esses interesses políticos e dominantes, com essa forma de fazer com que o indígena ele estivesse submisso. Não muda nada da história do Brasil, né? Ela vai acontecer dessa mesma forma. Então, as práticas educativas utilizadas pelos religiosos, porque esses religiosos, né, eles vieram justamente pelo Alto Rio Negro, o Alto Solimões, né, aqui no Amazonas, e essas práticas educativas, elas eram a negação da diversidade dos indígenas, o total aniquilamento de suas culturas, incorporação de mão de obra à sociedade nacional. Então, esse era o objetivo principal, que esses religiosos, eles vieram, eles atuaram principalmente no Alto Rio Negro, aqui no Amazonas, e no Alto Solimões, pela entrada, né, de onde vem. Então, ali se constituíram mesmo, se constituíram mesmo, os religiosos, eles tinham esse propósito, né? Então, esse período, né, da educação na Amazônia colonial, são 3 períodos distintos, né? O primeiro foi o período do Regimento das Missões, de 1616 a 1757, no qual as ordens religiosas assumiram total responsabilidade pela catequese e educação na Amazônia. Então, começa a catequese na Amazônia. Ela vai se dar nesses 2 locais que eu falei para vocês. No Alto Solimões, tá? Que vai trabalhar ali Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga, essa região, até hoje tem as grandes construções dos colégios ainda, dessas épocas. Você vai para o Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, você vê, presente, né? É presente mesmo esse período
nas construções dos religiosos que eles deixaram lá. Então, o segundo foi essas realizações das missões, eles abriram escolas e nuclearam os indígenas em aldeias para a catequese, cujo objetivo não compreendia apenas a propagação da fé cristã, mas um complexo trabalho de envolvimento, de modificação de hábitos sociais, reformas de regime de trabalho, ensino de leitura e escrita e de ofícios mecânicos. Então, essa missão, a realização das missões na Amazônia foi com esse propósito, né? Eles vieram com esse propósito de abrir, né? Eles nuclearam essas escolas, eram escolas de ofícios, né? Essa escola de ofícios que eles ensinaram a ler, a escrever, né? E a trabalhar, a ter uma função, um trabalho que pudesse servir de mão de obra. O segundo período foi o regimento do Diretório, de 1757 a 1798. O poder de organizar o trabalho indígena fica sob a responsabilidade de diretores leigos. A educação dos indígenas, ao invés de religiosa, passou a ter direção laica. Então, aqui, no regimento do Diretório, que começa, né, a período que os jesuítas eles vão ser extintos, né? Mas mesmo assim eles deixam a sua marca. É muito forte a presença, né, das missões religiosas na Amazônia. Ela é muito forte mesmo. Então, mesmo com o regimento do Diretório pombalino, isso não faz mudar as formas do que vem acontecendo. Então, com essa troca, né, o poder de organizar o trabalho indígena não fica mais sob a responsabilidade de diretores leigos, não. A educação dos indígenas não é mais de fé religiosa, ela passou a ter direção laica, né, respeito a essa laicidade existente. Então, esse período não foram favoráveis às questões educacionais aqui na Amazônia. Fatores como a anulação do regimento das missões e a expulsão dos missionários, a inoperância do diretório e promover a ocupação, redundou na decadência das atividades educacionais na região. Então, essas missões religiosas, o que elas faziam? Muitos indígenas, eles eram recrutados para essas missões. Então, isso se tornou muito aqui na Amazônia, não só para indígenas, como não indígenas, né? Essa questão da catequese. Eu quero estudar, eu vou servir a Deus, eu vou querer servir a Deus. Então, eu entrava para os seminários, e esses seminários eu recebia todo um processo educacional. Isso, muita gente de família pobre da Amazônia, ela fez isso. Isso aconteceu muito, com muitas pessoas, né, que queriam vislumbravam esse direito de ter um conhecimento. Então, eles se integravam à ordem religiosa. Muitos, depois que terminavam, eles não seguiam, né? Eles não chegavam até o final, mas eles tinham esse conhecimento. Então, muitos indígenas foram trabalhados também nesse sentido. Você vê, no Alto Rio Negro, você vê muito presente isso. Quando eu estive lá dando aula, né, para um curso de formação de professores, eu tinha, na sala de aula, eu tinha irmãs, né, e elas me falaram, elas chegaram, irmãs indígenas, né, e elas fizeram esse relato de como elas chegaram a serem religiosas, o que levaram a serem religiosas. Então, realmente isso na Amazônia foi muito forte, esse regimento das missões. E houve uma decadência total dessa atividade educacional nesse período, né? O terceiro período é o período regimental provincial,
ele se deu de 1798 a 1808, caracterizado pela tentativa do Estado do Grão-Pará de organizar o ensino na Amazônia. O Ribamar Bessa Freire, ele destaca também que a grande preocupação de Portugal, em meados do século XVIII, era promover efetiva ocupação da região através do ensino da língua portuguesa, interrompendo o uso do Nhangatu ou língua geral, porque os jesuítas, as missões, eles criaram o Nhangatu, muito presente no Alto Rio Negro, Nhangatu. Então, eles criaram essa língua, anulando a língua de cada povo indígena, né? Então, havia essa intenção, né, de Portugal fazer essa total anulação. Então, o século XIX conservou inúmeras características dos séculos anteriores na Amazônia. A vinda da família real para o Brasil em 1808 modificou a estrutura econômica e política administrativa, tendo desagregado o sistema colonial. Então, nada mudou, tudo continua, né? A independência do Brasil, conforme o Ribamar Bessa Freire, significou na Amazônia apenas o recrudescimento da exploração da mão de obra indígena, agora patrocinada pelo Estado brasileiro, que assumiu a mesma ideologia anti-indígena do colonizador português. Então, o que aconteceu, né, nesse período aqui na Amazônia, isso se deu muito forte também, né? Essa ideologia anti-indígena. Aí, nesse período, já começa eles começam a se afastar, a se dar aqueles indígenas, aquelas regiões, né? Eles começam a se afastar, eles começam a se isolar. O isolamento acontece justamente com medo, né, desse extermínio que estava acontecendo. Então, a partir de 1915, a presença efetiva de missionários salesianos na condução de internatos para crianças indígenas na região do Alto Rio Negro, interior do estado do Amazonas. Então, aí você vai ver, né, os missionários salesianos, eles são direcionados para a região do Alto Rio Negro, que tem uma enorme população indígena, diversas etnias, diversos povos indígenas habitam a região do Alto Rio Negro. Então, esses missionários salesianos, eles vêm na condução de internato para crianças indígenas. Então, para esses internatos, meninos e meninas indígenas eram recrutados, recebiam o ensino primário, eram proibidos de falar suas línguas maternas, eram iniciados na religião católica e no aprendizado de hábitos e padrões estranhos à sua cultura. Foi assim, houve um total aniquilamento, né, dessa cultura. Então, o que aconteceu? Já que eles não podiam fazer com que os adultos se rendessem aqui, aí eles abriram esses internatos para as crianças indígenas. Então, as crianças, olha só, a criança indígena, elas eram recrutadas, né? Então, a partir daí, o Alto Rio Negro, ele tem um nível de processo educacional, ele é a educação mais evoluída, que eu digo assim, que eles conseguiram avançar nesse processo educacional, nas lutas, né, pela uma educação escolar indígena. Então, deste modo, através da educação escolar desenvolvida nos internatos, os salesianos introduziram a língua, a história e os valores da sociedade dominante, interferindo nas condições reais de reprodução da vida dos grupos indígenas dessa área. A partir de 1980, os direitos assegurados ao ensino fundamental e as alterações na organização da educação escolar indígena diminuíram significativamente o processo de exclusão social e possibilitou aos indígenas o acesso à educação nesse nível fundamental. No estado do Amazonas, os dados oficiais, a partir do final de 1980,
apresentam um crescimento quantitativo de indígenas matriculados nas escolas do sistema público. Então, a educação, nesse momento aqui, era escolarização indígena. Não era educação escolar indígena, era simplesmente havia uma escolarização dos indígenas. Eles recebiam a mesma escolarização do não indígena. Esse era o processo que se instalou, né? A partir, ainda na década de 70, os povos indígenas do Amazonas e do país, em conjunto com as organizações da sociedade civil, passaram a se mobilizar no sentido de organizar o movimento indígena para discutir e viabilizar possíveis soluções para os problemas que atingem as comunidades indígenas. Então, aí começa na Amazônia, porque esse movimento pela uma educação escolar indígena diferenciada, ela teve seu início justamente na Amazônia. Então, em 1972, é criado o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O CIMI está organizado em regionais distribuídas pelo país, dentre as quais o CIMI Norte 1, regional na Amazônia, com sede em Manaus desde 1974. Então, a partir desse momento, né, o CIMI ele teve uma grande importância no processo de criação das organizações indígenas, do movimento indígena. Né? Nas últimas décadas do século XX, o movimento indígena mais organizado e dinâmico possibilitou o aparecimento de uma diversidade de organizações indígenas aqui na Amazônia. No Amazonas, o crescimento dessas associações indígenas foi bastante expressiva. Até 1988, existiam apenas 10 associações indígenas, com sede nas regiões do Alto e Médio Solimões, Manaus, Alto Rio Negro, e no final do século passado, essas cifras avançaram para mais de 180 organizações indígenas, nos 6 estados da Amazônia brasileira. Olha a evolução que teve, né? Então, essas organizações, elas cresceram e, com elas, né, a luta pela uma educação escolar indígena. Então, as organizações indígenas pioneiras na Amazônia, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, apoio às primeiras assembleias, né, indígenas e fortalecimento das organizações indígenas. Esse era o objetivo dela. A UNE, a União das Nações Indígenas, ela fortaleceu os movimentos indígenas, mas ela perdeu força. Quando chegou na década de 80, ela perdeu força, porque surgiram outras organizações. Aí, as organizações de base, que é a COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia brasileira, ela tem 75 organizações, membros dos 9 estados da Amazônia brasileira, Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, a COIAB, ela ainda está atuante, né? Ela fiscaliza e defende e promove os direitos dos povos indígenas. Ela ainda está muito atuante. A presidência da COIAB, ela se reveza, ora é do Amazonas, do Acre, do Amapá, do Maranhão, do Pará, né? Povos indígenas, eles se revezam na presidência da COIAB. A FOINE, ela é uma federação das organizações indígenas do Rio Negro, né? Ela promove ações na área da saúde, educação e autossustentação, parceria com o Instituto Socioambiental ISA. É lutar pela autonomia dos povos indígenas, valoriza as culturas, a medicina tradicional e as outras atividades culturais. A OGPTB, Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngues, é uma organização muito forte. Essa organização ela conseguiu vários projetos, vários avanços. Ela congrega mais de 400 professores indígenas. Ela realiza cursos de formação de professores, curso de ensino médio para as escolas indígenas do Alto Solimões,
curso de licenciatura para professores indígenas no Alto Solimões. Esse curso de licenciatura foi o primeiro curso de licenciatura para professores indígenas no Amazonas, dentro do Amazonas. Como a OGPTB ela sofreu um processo vamos dizer assim, uma queda, tanto na sua organização, problemas internos, né? Esse curso de licenciatura ele foi uma parceria com a UEA. Né? A UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, ela ficou sob sua responsabilidade esse curso de licenciatura para professores indígenas. Então, a UEA, ela também ela já havia outros cursos de licenciatura, tanto pela UFAM, então começa esse curso de licenciatura com uma articulação entre a OGPTB e a UEA. A COPIAN é o Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia, luta constante para a construção e reafirmação da identidade cultural indígena. Representa uma grande fronteira de diálogo entre a aldeia e o mundo. UNIAC, a União dos Professores Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, entidade representativa dos povos indígenas do estado do Acre e Sul do Amazonas, totalizando cerca de 12 mil indígenas, né? Discussão sobre a estratégia de organização regional e nacional pela defesa da identidade étnica cultural e avanços na luta pela autonomia. Bom, no contexto amazônico, os movimentos indígenas ele vem construindo como atores centrais do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Os movimentos indígenas praticam uma sutil dialética entre a ação de protesto e a busca da participação por uma construção identitária. Então, os movimentos indígenas eles são responsáveis pelo surgimento de grandes lideranças, porque dentro essas lideranças elas são constituídas de duas maneiras, né? A liderança tradicional indígena, aquela que fica na aldeia, né? Aquela liderança tradicional formada pelos Tuxauas, formada pelo pajé, né? Então, pelos ou caciques, né? Então, essa liderança tradicional indígena, ela é a tradicional porque ela tem todos os conhecimentos e os saberes, né, do seu povo. E, nesse momento, se constituiu a liderança política indígena. Quem são esses membros da liderança política indígena? São aqueles indígenas que vieram para o contexto da cidade e, nesse contexto da cidade, eles começaram a estudar, começaram a participar dos movimentos, né? E eles se constituíram como uma liderança política indígena. Eles fazem essa articulação entre a cidade, a aldeia e a cidade, né? Eles estão na cidade, mas eles vão na aldeia, eles se articulam com as lideranças tradicionais e eles voltam para a cidade para fortalecer esses movimentos. Então, esses dois tipos de lideranças, elas se constituíram através desses movimentos indígenas que aconteceram na Amazônia. Então, a política da educação escolar indígena no Amazonas. Hoje, atualmente, o que nós temos aqui? Nós temos a licenciatura específica para professores indígenas, ela é realizada pela FACED, né, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Amazonas. Esse curso ele foi elaborado ao longo do ano de 2006 e início em 2007. A partir de solicitação das organizações dos professores indígenas MURA, esse curso se deu a partir da reivindicação dessa organização dos professores indígenas MURA. E com base em um projeto aprovado pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de Ensino Superior e Secretaria de Educação Continuada e Alfabetização e Diversidade, no contexto de apoio à formação superior e licenciaturas indígenas ProLIND. Então, foi criado esse curso de licenciatura específica para professores indígenas
pela Faculdade de Educação da UFAM. Então, a licenciatura específica para professores indígenas. Quantas etnias foram atendidas, né? Tiveram turma Mura, né? Turma Mura. Essa turma Mura, da etnia Mura, localizada em Altazes, né? Munduruku, que é localizada no município de Borba, no Amazonas, foram as primeiras turmas. Depois vieram a Sateré-Maué, Maués. No Médio Solimões, atenderam os povos Miranha, Ticuna, Cambeba, Apurinã, Mura, Tessano, Tucano, Uereguená e Baré. No Rio Negro, Tuiuca, Baniwa, Cubéua, Arapaço, Baraçano. Em Lábrea, que é no sul do Amazonas, Baniwa, também, que tem lá, Banauá, Jarauá, Pauamari, Apurinã, Mura, Torá e Parintins. Em Manicoré, Mura também, Torá e Parintins. No Alto Solimões, Ticuna e Cocama. Número de alunos formados: Mura, 53, Sateré, Maué, Mura, 53, Sateré-Maué, 33, Munduruku, 45, um total de 131 alunos formados. Bom, também da Universidade Federal do Amazonas, pelo ICHL, a licenciatura indígena, Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável. A licenciatura indígena, ela começou com 120 vagas. Ela leva em consideração a territorialidade linguística dos povos indígenas da região do Rio Negro. Essa licenciatura, ela teve seu início no Alto Rio Negro, porque já havia um trabalho, né, da Universidade Federal do Amazonas, e a partir de alguns cursos, né, do Instituto de Ciências Sociais. Então, a partir daí, essa licenciatura, ela foi direcionada aos povos indígenas da região do Rio Negro, sendo 40 vagas para a turma Baniwa, Curipaco, para falantes da língua Baniwa e Curipaco, 40 vagas para a licenciatura indígena, Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável, turma Tucano, para falantes da família linguística Tucano Oriental, Tucano, Tessana, Tuiuca, Uananô, Piratapuyá, Cubéua, Siriano e etc. E 40 vagas para a turma Negatu, para os falantes dessa língua. Vale a pena ressaltar que essa licenciatura, ela tem um princípio do seu currículo, o currículo pós-feito. É interessantíssimo como esse currículo pós-feito ele se deu, porque essa licenciatura ela teve turmas tanto no Alto Rio Negro e depois, né, do início, há 10 anos, a licenciatura indígena teve 4 edições de processos seletivos, somando 120 vagas em cada um, sendo um total de 480 vagas destinadas à formação de professores indígenas para atuar em suas regiões. Em 2013, 72 indígenas formaram-se professores nos polos linguísticos Baniwa, Nhangatu e Tucano. 5 anos depois, em janeiro, 30 estudantes colaram o grau da turma Nhangatu. E em março de 2019, 37 estudantes da turma especial Sateré-Maué. A turma Sateré-Maué é a única no contexto desta licenciatura que está fora da região dos povos indígenas do Rio Negro, ocorrendo na terra indígena de Iramaral, em Maués e Barreirinha, no Amazonas. Então, essa licenciatura, ela teve turmas no Alto Rio Negro e uma turma na Sateré-Maué, que foi na terra indígena de Iramaral. E, como eu estava falando antes, o interessante dessa licenciatura é o seu currículo pós-feito.
né? Ela não trabalha com disciplinas, trabalha por temáticas. Ao iniciar, eles reúnem com todas as lideranças indígenas, os alunos. Eu presenciei esse curso na turma Santarém Maué, né, a sua abertura, e eles trabalham as temáticas que eles querem estudar. Quais são os principais problemas que eles estão enfrentando, que o povo Santarém Maué estava enfrentando. E, a partir daí, surgem os eixos temáticos. E, em cima desses eixos temáticos, que as disciplinas serão trabalhadas, né? É bem interessante, é uma forma, assim, é uma licenciatura que eu fiquei, assim, encantada de ver a forma, né? Bem mesmo voltada mesmo para aquele povo indígena. Bem, a pedagogia, licenciatura intercultural indígena, pela Universidade do Estado do Amazonas, né, que desenvolveu em todos os municípios, em 52 municípios do estado, foi desenvolvida. Essa foi especificamente para professores indígenas, né? O curso da Pedagogia Intercultural Indígena tem como finalidade licenciar para o exercício do magistério na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, bem como com a qualificação para a gestão pedagógica, educação escolar e áreas afins. O currículo desse curso dialoga com a diversidade amazônica, o enfoque na questão indígena é ofertado na modalidade presencial, modular, através do sistema de IPTV, sendo este vinculado para 52 municípios do estado durante os meses de janeiro, fevereiro e julho de cada ano. Então, como é que funciona esse curso? Esse curso funciona através do sistema da UEA, que eles chamam de IPTV. E, a partir daí, ele vai para 52 municípios. Cada centro, né, centro da UEA, polo da UEA, ele é transmitido via esse IPTV, né? Então, chega até ele, a professor que está trabalhando aqui, né, vamos dizer, em Manaus, mas tem um professor que está lá, assistente, com aquela turma, e trabalhando com aquela turma. Então, esse curso ele se deu nesses 52 municípios do estado do Amazonas. Bom, dentro da Secretaria de Educação do Amazonas, existe um projeto chamado Piraiauara, para o Magistério de Professores Indígenas. É um projeto pioneiro, né, de muita dedicação, que foi organizado para os professores indígenas. Que esses professores indígenas, com esse magistério, muitos foram para essas licenciaturas que nós acabamos de verificar aqui. Então, essas licenciaturas, eles foram esse carregador, aí agora tu vai voltar só falando do projeto. Tá. Depois a gente faz o post. Botou o carregador? Já. Deixa eu ver se eu consigo visualizar a página. Então fala agora do projeto, tá bom? Deixa eu sair. Bom, agora nós iremos falar a respeito do projeto Piraiauara. É um projeto para o Magistério de Professores Indígenas da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, que tem o objetivo, né, de trabalhar a formação desses professores indígenas. Muitos professores que fizeram o magistério indígena, como é chamado, né, Piraiauara, eles foram para essas licenciaturas que eu acabei de colocar aqui para vocês, tá? Então, muitas escolas indígenas de muitas aldeias, elas têm professores já com educação superior. Muitos professores já licenciados. Poucas são as terras indígenas, né, as aldeias,
que as escolas indígenas ainda têm um magistério de professores indígenas, que ajudou muito na formação, né? Então, vamos lá. Por que Pirarauara, né? Pirarauara, o boto, ele é um golfinho popular em toda a bacia amazônica, né? Então, os índios, eles o chamam de Pirarauara. Então, por isso que foi dado o nome desse projeto de Pirarauara. Então, o Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação, Qualidade de Ensino, SEDUC, para atender a esse grande desafio, elaborou o projeto Pirarauara, que tem como objetivo assegurar condições de acesso e de permanência da escola à população escolarizável da educação básica nas terras indígenas, garantindo uma educação diferenciada, específica, intercultural, bilíngue, comunitária e de qualidade que responda aos anseios desse povo. Então, o Pirarauara é um grande desafio, né? Ele ainda está atuando, ele atua em parceria com os municípios, aquele município que tem interesse, né, em desenvolver essa formação, ele procura a Secretaria de Educação, ele faz um levantamento, a partir daí há um convênio com esses municípios, e esses municípios começam a trabalhar o projeto Pirarauara. A primeira etapa do Pirarauara, ele trabalhou o ensino fundamental com qualificação para o magistério, estrutura executada no período de 30 de 6 de 93 a 8 de 11 de 97. A segunda etapa do Pirarauara é o curso de suplência para jovens e adultos, nível do ensino fundamental, e isso do período de execução 1999. Terceira etapa, ensino médio normal, início do período de execução 1999. Então, nós podemos ver aqui que em muitas comunidades indígenas, o Pirarauara, ele vem desde o ensino fundamental, fazendo essa formação específica para os povos indígenas. A preocupação é formar professores indígenas para trabalhar na educação escolar indígena. Esse é o objetivo principal desse projeto. Hoje, o projeto ele atua mais no ensino médio normal. É a terceira etapa dele. E a outra etapa, né, já é as licenciaturas que foram surgindo a partir, né, dessa necessidade de formação, de ampliação da formação. Tá? Então, as ações do projeto Pirarauara: formação inicial e continuada de professores indígenas, formação continuada de técnicos das secretarias municipais de educação e assessoria técnico-pedagógica e administrativa às secretarias municipais de educação, formação continuada de técnicos da Secretaria do Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC Amazonas, diagnóstico linguístico e antropológico da realidade indígena no Estado do Amazonas, desenvolvimento e fomento do uso das línguas indígenas no Estado do Amazonas, produção, editoração, publicação e distribuição de material didático específico e diferenciado. Vale aqui ressaltar, o projeto, durante a formação, os próprios professores, alunos, né, eles vão elaborando, né, um material didático que vai servir para eles trabalharem nas suas aulas. O projeto Pirarauara trabalha até, ele faz a elaboração do projeto político-pedagógico das escolas indígenas. Então, ele é uma ação, realmente, assim, eu acho que eu pude participar também desse projeto. Ele é um projeto que ele vai, né, de encontro mesmo às necessidades que os povos indígenas estão precisando a partir desse diagnóstico que eles fizeram, né? Então, publicações
didático-pedagógica e distribuição de material escolar e didático-pedagógico. Então, eles elaboraram material articulado na sua língua mesmo, né, esse material. Então, tem vários materiais que você pode até encontrar na própria internet, tem muita coisa, muito material publicado. Por exemplo, eu trabalhei muito lá com o Estateré Maué, e eu pude verificar a maioria do material didático que o povo Estateré tem foi elaborado no projeto Pirarauá. Então, no estado do Amazonas também, teve a resolução número 11 de 2001 do Conselho Estadual de Educação, que determina normas para a criação e funcionamento da educação escolar indígena, autorização e reconhecimento de cursos no âmbito da educação básica no estado do Amazonas e dá outras providências. Então, há essa regulamentação, né, pelo Conselho Estadual de Educação, para que essa educação escolar indígena ela possa realmente ser feita dentro do estado. Agora, né, a gente pode fazer análise, né, entre os avanços e os ranços, né? E nós vamos ver que as dificuldades, apesar de todo esse aparato de formação, mas através das pesquisas, né, e da convivência nas escolas indígenas, de muitos povos indígenas, né? Eu trabalhei no Alto Solimões, né, em Tabatinga, fiz o meu mestrado, né, com a educação escolar indígena, trabalhei também em Tefé, né, dei muita aula também no Alto Rio Negro e trabalhei com Estateré Maué em Paritins, né? Então, nessa vivência toda, nós podemos ver a dificuldade, né, de se implantar na escola indígena, na educação escolar indígena, os seus princípios pedagógicos, né? De ela ser diferenciada, de ela ser específica, diferenciada, específica, intercultural, né? Bilíngue. Então, o que acontece? E comunitária também, né? Você vê que, em parte, isso acontece, mas é muito forte a presença dessa educação não indígena colonizadora, que impede de um currículo decolonial, né, que esse currículo decolonial ele possa existir. Hoje já está havendo um forte movimento entre os professores indígenas e entre indígenas que estão nessa causa, professores doutores indígenas, que propõem um currículo decolonial para a escola indígena, um currículo próprio, um currículo que fale da sua realidade e do seu contexto. Porque a educação, a interculturalidade que tanto se preconiza, ela é muito difícil de acontecer na prática. Né? É muito difícil de acontecer na prática. Quer dizer, ainda falta muita coisa a ser trabalhada, muita formação a ser feita nesse âmbito, né, de trabalhar essa educação escolar indígena diferenciada, específica, intercultural, né? Falta muita coisa, porque a presença marcante da educação não indígena, ela influencia muito na condução dessa educação escolar indígena, certo? Então, eu vou fazer aqui essas texturas reflexivas, né? Nós já iniciamos, nós podemos ver que toda essa vivência, né, dentro da educação escolar indígena, trabalhando com a temática indígena, ela me deu esse referencial, não só na parte teórica,
mas também na parte prática da vivência, né? Da vivência com esses povos, de saber o que é realmente o que está acontecendo na prática. Então, eu trabalho com projetos de pesquisa, né, de extensão, desde lá de Tabatinga, quando eu era professora da UEA, em Tefé e em Parintins. Então, esses trabalhos eles refletem, né, de pesquisa, eles refletem estudos sobre a educação escolar indígena, a criança indígena no contexto da cidade, como é o que ela passa, né, o que se reflete nela, né? Então, essas pesquisas, elas refletem como essa educação colonizadora ela está impregnada nas relações existentes entre os sujeitos indígenas. Então, isso aí é muito forte, né? E precisa realmente de movimentos, de trabalhos, né? de formações para que esse currículo decolonial ele exista realmente, ele se faça presente entre essa educação escolar dos povos indígenas. Então, por aqui eu agradeço, né, a participação desse encontro e podemos dizer que o povo indígena ele é o protagonista da sua história. Né? A educação escolar indígena, hoje, ela está presente entre os povos indígenas porque eles protagonizaram. Não foi o Estado bonzinho que deu. Foram eles, pelas lutas e a resistência, que esse direito à escola indígena direcionada aos povos indígenas, ela existiu na legislação, ela foi um direito adquirido. Então, esse protagonismo indígena, ele existe, porque ele é feito pelos próprios sujeitos, pelos povos indígenas. Obrigada a todos pela participação e obrigada, professora Meide, pelo convite, né? Muito agradecida, espero ter contribuído com esse conhecimento. Então, nós estamos aqui, né, para qualquer pergunta que possa haver. Obrigada a todos. Agradecemos as contribuições dialógicas da conferencista, professora doutora Ignez Tereza Peixoto de Paiva, que bem abordou sobre o protagonismo da educação escolar indígena no Amazonas, ao tempo em que convido a todos para prestigiar, a seguir, as discussões das mesas temáticas sobre os seguintes temas: formação do professor e dilemas da prática em tempos de pandemia, prática docente em contextos da educação básica e prática docente em contextos da educação superior. Desejo a todos um excelente evento, se cuidem.